Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Salve, meus amigos, é isso aí mesmo, ó, o que vocês acabaram de ver aí é uma parte da programação da Rede Alto Tietê de TV. O Pod Café já está no ar, eu sou o Reinaldo Gomes, eu vou apresentar os meus convidados aqui, mas antes eu quero dar aquele recadinho, ó. Vai lá, dá o seu joinha, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que o Pod Café estiver no ar. E não se esqueça de pegar esse link que está aqui embaixo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Se você não está nos assistindo ao vivo, da mesma forma, pega esse link aqui e compartilhe. E não se esqueça, curta, porque o YouTube entende a relevância desse programa por meio das suas curtidas, tá bom? Tenho aqui na minha frente o Flávio Cantoni, que está ali nos filmando. Flávio, muito obrigado pela sua revisita aqui ao Pod Café. Bora. Como você está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Aqui foi 7 de fevereiro. Olha, você marcou a data, eu não lembro não. Faz tempo então. Eu achei que tinha sido mês passado. Foi. Foi rapidinho. Eu não vou desmentir você nunca. Do teu lado aí, ó, Flávio Cantoni, o Abner, ele é um criador, um homem de criação, publicitário, e do lado dele tem um outro cara que não menos que isso também, né? Ricardo Botega, você tá bem? Tô bem. Muito prazer em ter você conosco aqui no Pod Café. Difícil vai conseguir você falar aqui do lado do Flávio Cantoni, cara, sem quinta série. Na verdade, ele só tá... Ó, para vocês entenderem, antes de irmos pro ar aqui, a gente estava falando sobre a idade da quinta série, né? Que a gente faz muita bobagem quando você tem a quinta série. E parece que nós três aqui, eu acho que não saímos dessa idade. Minha esposa fala isso, fala assim, nossa, parece que você não amadureceu nunca. Eu casei com um cara que tem quantos anos? O Ricardo Botega, ele é da agência Finger, e eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí. Não se esqueça, dá lá o seu joinha, curta, tá bom? E ativa o sininho para você ser notificado. Vem conosco, faça suas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para poder vender muito mais, tá bom? Até já! A Rede Alto Tietê chegou em Guarulhos e com esse novo espaço totalmente estruturado, os podcasts invadiram a TV. É isso aí, agora a Rede Alto Tietê também tem podcast. O estúdio de Guarulhos foi totalmente preparado para receber você que quer fazer o seu podcast, além de um YouTube prontinho para você, o Pod na Rede. Um espaço para quem gosta de ouvir aí os podcasts da região do Alto Tietê. E agora você já pode conferir os assuntos que estão rolando por lá, sobre esporte, maternidade, empreendedorismo, celebridades, mas falta você também. E além disso, seu podcast tem espaço reservado no Pod na Rede, além de passar na TV Rede Alto Tietê. Tá esperando o quê? Traz seu projeto pra gente e venha fazer parte da Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olha só, eu sei que você é o melhor que você faz no seu segmento, você que é lojista, tem um comércio, tem uma empresa, tem uma prestação de serviço, mas às vezes o que está faltando para você crescer é divulgação. E não estou falando só de rede social não, que é importante também, mas eu estou falando da credibilidade que só a TV oferece. A Rede Alto Tietê é uma TV, isso mesmo, ela está presente no canal 527 da Claro, tem também no YouTube, tem portal, tem Instagram, tem tudo que você quiser e vai fazer um melhor comercial para você divulgar o seu comércio, a sua empresa, sua prestação de serviço. Então não deixe de ligar e se informar. Até 10 vezes por dia aparecendo na TV, só aqui na Rede Alto Tietê, a nossa TV. Eu sou o Gil Fuentes, comando o programa Celebrando aqui na Rede Alto Tietê. Eu espero você todos os dias às 19 horas. Toda quinta-feira temos um programa inédito. Eu espero por você.
Essa é para você, lojista de carro, acessórios, autoescola, postos de combustível e todo o segmento aqui da região. Anuncie no novo programa da Rede Auto Tietê. Eu estou falando do Rede Motors, um programa voltado para todo mundo que quer saber as melhores ofertas e oportunidades, quando o assunto é carro. Não deixe de participar e ter a sua empresa divulgada no canal. Ligue para mais informações, entre em contato na Rede Auto Tietê, a nossa TV. Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades. Os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Conheça a Rede Auto Tietê, a nossa TV. Se você busca informação, entretenimento e conexão com o que acontece no Alto Tietê, você não pode perder a programação diversificada da TV. A emissora tem o jornal Rede Auto Tietê News, com as principais notícias da região. O Mistura Boa com a melhor gastronomia, mentoria em foco e celebrando com muitas entrevistas. Debate em foco para te atualizar na política. Receita para viver bem. Coberturas, inaugurações. Meu querido Pet. Único programa da região voltado para você que é fã dos pets, além de quadros variados e o varejo produzido pela própria emissora, com os melhores comércios e serviços da região, passando nas propagandas da TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Auto Tietê, a nossa TV. Muito bem, estamos de volta depois desse rapidíssimo intervalo, onde você conheceu toda a programação da Rede Auto Tietê de TV. O Pod Café é um desses produtos, né, um desses programas que compõem a rede da Rede Auto Tietê de TV. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo canal 527 da Claro. E Flávio Cantoni, Ricardo Botega, como eu faço em todo o Pod Café, eu abro com uma mensagem e eu vou buscar essa mensagem lá no livro, no maior best-seller da história, eu estou falando da Bíblia, tá? Eu vou lá no livro de Provérbios, e lá em Provérbios 16 diz o seguinte, lá no verso 1, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, o homem faz os seus planos, mas se não tiver de acordo com a vontade de Deus, pode esquecer. Quantas vezes você já fez algum plano que não deu certo? A gente vai entrar nesse assunto já já. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ricardo, todas as vezes que eu abro o Pod Café, eu vou buscar uma inspiração lá no livro de Provérbios, e Provérbios tem 31 capítulos para a gente ler um por dia, né? É um livro de pura sabedoria. E como é que você vê isso? Eu sei que não é o tema do que a gente vai comentar aqui, mas nós falamos sobre sabedoria e nós falamos também sobre planos. Quantas vezes você já fez um plano e este plano não deu certo? Muitas vezes, mas pegando o gancho do que você falou, eu acho isso muito importante. Tenho o hábito de ler também Provérbios todas as manhãs, né? Bíblia significa pequena biblioteca dos conjuntos dos livros de sabedoria. Provérbios, assim como Eclesiastes, é insight para qualquer empreendedor, até porque foi escrito pelo cara mais rico que já pisou nesse planeta, chamado Rei Salomão. Então, e mais sábio, né? É uma biblioteca, é um manual de vida, né? Esses dias minha mãe, inclusive, falou assim, Ricardo, será que eu devo ser fiadora da tia, não sei o quê? Eu falei, mãe, sabia que isso aí alguém já escreveu há 3.000 anos atrás? Se você deve ou não deve ser fiador de aluguel? Cara, você tem isso lá? Eu falei, tem isso, tá em Provérbios, então fica a dica para todo mundo. Vai buscar. Vai buscar que tem. Bom, cara, muitos, né? Acho que às vezes a gente, muitos dos planos que a gente faz, dependendo da nossa conexão, para quem acredita nisso, e quando a gente tenta um certo afastamento, eles acabam não tendo lastro e acabam se esvaindo. Então é difícil você ter ali a disciplina de sempre basear os seus projetos em planos maiores.
Mas eu sou uma máquina de pilotar planos, eu adoro. Eu sou um experimentador nato, adoro empreendedorismo serial, ou seja, a inconformidade de testar projetos, eu vivo disso basicamente todos os dias. O Flávio está aqui junto comigo, né, em mais um dos projetos de muitos que a gente tem, um grande projeto agora juntos. E acho que a nossa capacidade de fazer e se reinventar, eu acho que isso é importante. Mas é claro, como qualquer afegão médio, muitos projetos que a gente faz, às vezes acabam não funcionando. O seu também é assim, Flávio? Eu gosto do erro. Gosta do erro? É claro, porque você... a tendência de errar sempre existe e é muito grande hoje em dia. É muita variável para a gente não controla. Agora, se você odeia o erro, o que acontece? Você esmorece. Se você gosta do erro, você aprende. E aí eu tenho uma frase que eu carrego comigo a vida inteira, quem me conhece já ouviu, que não é minha, é da Moniquinha Carleto, a esposa do Fábio, que veio disso para mim, foi um baita presente, que o que não é bênção é livramento. Aliás, você acabou de falar isso lá fora. Né? Então, cara, isso para mim faz parte, porque isso me coloca numa condição de aprendizado. Quando eu tô passando por alguma adversidade, algo que saia fora do planejado, eu viro para cima e falo, cara, e aí, o que é? Onde me passa a cola, me dá um... Porque se eu posso pedir, eu peço, por que não? Claro, eu vou pedir cola, peço cola para Deus. Eu falo, tá, me dá um toque aí, cara. Porque a questão não é maldizer, não é praguejar, não é falar que é um desafortunado. É simplesmente falar, cara, peraí que agora é hora de aprender. Então é de se antenar para saber o que você tem que observar, onde você errou. Porque geralmente a coisa vem para você. Se caiu no teu colo, tá com o teu nome ali. Então, abraça. E aí, o que eu tenho que aprender com esse negócio? E, cara, aí você vai sendo feliz. Você sofre com elegância, né? E vai em frente. Não, e há quem diga que você será lembrado pelos problemas que você criou e pelos problemas que você resolveu. Somente isso, como síntese. Fica a reflexão, né? Eu sou um criador de problema. Para quem gosta de problema, é isso. Você vai ser lembrado por aqueles que você resolveu e pelos que você criou e não resolveu. Você foi no cerne da questão. Resolver problemas, né? Eu vou contar um segredo para vocês aqui que custou para eu aprender isso. Custou para eu aprender, mas eu aprendi. Estou com 58 anos de idade, né? E tem pouco tempo que eu aprendi isso. Sabe quando um plano não falha? Quando você coloca propósito nesse plano que você faz. Quando você coloca propósito, aí você está no plano certinho. Esse plano vai dar certo, cara. Você acredita nisso? Cara, sem dúvida acredito nisso. E assim, também eu carrego muito comigo a filosofia de que assim, eu nunca perco. Né? Ou eu ganho ou eu aprendo. Né? É o que o Flávio falou, né? Você vai aprender com os erros, né? Exatamente, né? Mas a gente está passando por uma onda de descoberta de proposta. Acho que essa é uma palavra que tem tornado à tona ali, né? E tem muitas vezes que pessoas que já vivem o propósito, já estão no propósito, ainda ficam buscando o propósito de certa maneira. Mas, é claro, sem dúvida nenhuma, né? Acho que faz muito sentido, né? Quando você se entrega realmente ali, entende que você está fazendo aquilo, acaba fazendo sentido não só para você, mas para um ecossistema muito maior, que é o transbordo daquilo que você produz, que é o propósito. Uau, que legal. Né? Como servir, né? Dependente daquilo que você faz. Geralmente funciona, né? Geralmente não, funciona. Funciona. Eu sou prova disso. Funciona. Eu sou prova disso. Quando você faz com um propósito, pensando nesse ecossistema que está diante de você, não só no seu umbigo, Flávio, a coisa pode ir para cima, porque vai sem medo. Aí você não precisa ter medo de errar, porque você não vai errar. Uma coisa que a gente falou aqui em fevereiro, falou sobre régua de valor, né? Porque são as coisas que você não abre mão, são as coisas que você cultua e as coisas que você abomina, né? Que estão na tua base, no teu cerne. O que bota a gente no mesmo caminho, ao ponto de se falar, cara, não sei o que você vai inventar, mas vamos embora, vamos pro choque. Não são muitos caras que a gente pode falar isso na vida, mas graças a Deus a gente pode conviver com algumas pessoas. O Ricardo, nós estamos aqui, ele é um deles, eu posso falar mais o nome de mais alguns, mas não vou falar só pra galera não ficar com ciúme. Mas são caras que eu falo, cara, a minha régua de valor bate com a régua de valor desse cara. Se eu tô do lado desse cara hoje, se eu não tô do lado de outras pessoas, é por uma questão de régua de valor. E aí, cara, não tem tempo ruim, cara. Porque às vezes eu não tô legal, pô, em fevereiro a gente teve altas resenhas. E, cara, isso foi a melhor coisa do planeta. Reforçou a crença
que eu tenho em cima de régua de valor. Você sabe que tem outro falando dessa sua régua de valor, usando, né, a tua expressão, eu acho muito bacana quando, né, eu estou aqui muito feliz de ter vocês dois aqui junto comigo, porque assim, são dois caras de criação, dois caras que têm ideias assim, né, são dois caras que são da 5ª série ainda. Total. Tá, eu tô falando sério, porque isso permite criatividade. Quando você tem a mente aberta para entender algumas coisas, você tem uma mente ensinável, você se permite ser ensinável. E tem um outro detalhe que vocês dois têm, é o sorriso no rosto. Isso é importante, cara, não envelhece a gente de jeito nenhum. Por isso que eu falei, vocês dois ainda estão na 5ª série. Cara, eu já saí assim. um pouquinho, eu fui pra 6ª série, entendeu? Eu fui pra 6ª série, mas eu acho que eu tô com um pezinho lá atrás. Repete. A minha esposa, ela fala assim, poxa, quando você vai amadurecer? E é verdade, ela fala isso pra mim, cara. Eu falo, eu acho que não sei, cara. Não sei por que eu preciso amadurecer. Né? Claro que nós somos maduros em muitas outras áreas, mas para dar risada, você precisa amadurecer. Ou seja, ficar o quê? Mal-humorado? É isso que é o sentido da coisa? Não. E eu acho que por isso vocês atuam muito bem no segmento de vocês. Aliás, eu preparei algumas coisas aqui e eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Você que é mais da área de criação e você tá mais na gestão, Ricardo, ou você também põe o dedo ali na criação? Ah, cara, na parte criativa eu sou mais palpiteiro. Você é publicitário? Não sou publicitário, sou empreendedor. E você é publicitário? Sou publicitário. Hoje o meu negócio é fazer negócio. Apesar de trabalhar a vida inteira em comunicação, de família de comunicação. Mas é claro, a gente, queira ou não, a gente tá imerso na parte criativa. Hoje não é o meu core operacional. É que eu aprendi a sentar na mesa com pessoas melhores do que eu, né? Aqui é um exemplo disso, né? Então hoje poder estar junto, por exemplo, do Flávio, que sempre foi uma referência para mim, né? Você também. Eu aprendi que, cara, tem alguns pontos ali que é importante a gente aprender a estar com pessoas melhores do que a gente e muitos... Essa é a escola que eu tive, né? Você falou de escola, era a pergunta que eu tinha na sequência. O que te inspirou, Ricardo? Cara, assim, trabalhei na Young Rubicon. Roberto Justus foi um espelho muito grande, que não é um publicitário, né? Você sabe que eu separei alguns nomes aqui. Eu falei assim, quem foi? Washington Oliveira, Nissan Guanais, aí você já foi lá no Justus. Que assim, pelo fato de ter trabalhado lá há alguns anos, né? Então eu tive essa oportunidade, essa felicidade de trabalhar na época na maior agência do Brasil. Eu e toda a minha família passou por lá, Uau, meu irmão. E você acaba naturalmente modelando esse processo de negócio, né? E aí, é claro, você tem mestres criativos, muito mais criativos que o próprio Roberto. O Roberto era um cara de negócios, ainda continua sendo até hoje, que mesmo com aquele personagem que a gente assistia a ele tinha uma habilidade fora do comum de conseguir reunir os melhores para estar do jeito dele. Junto dele. Então, né, junto no pacote ali de gestão da agência, assim, talvez eu conhecesse os caras mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conviver por um tempo. Eu estou falando ali de Walter Long, mais Tomás Lorente como diretor de criação, né? E eu acho que ele deu uma aula, porque assim, se você pegar um personagem que liderou o mercado publicitário por mais de 10 anos, né, como a maior agência de propaganda do Brasil, se fosse um mercado primário, era a capa da Forbes todo ano, né? É difícil você pegar um cara que lidera o mercado por mais de 10 anos dentro de uma segmentação, não sendo um publicitário, né? Mas ele tinha habilidade de fazer negócio, né? Então, era a maior agência do Brasil. Isso foi em que época? Eu tô falando de pelo menos uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais. Você era um menino. Eu ainda sou, né? Eu sou jovem há mais tempo hoje. Por que o Flávio tá Porque eu não presto. Você não gostou do jovem há mais tempo? Você vai, não, eu sou jovem há mais tempo. E aí você acaba modelando, né? Assim, então, ele não tinha habilidades criativas, não sabe escrever um texto, sabe avaliar uma boa campanha, mas não era o core dele, mas ele conseguia semear e plantar times ou conseguir se aproximar dos melhores a ponto de conseguir fazer isso. Cara, e não tem prazer melhor do que você sentar numa mesa e ser o mais ignorante para muita coisa, cara. Isso é uma dádiva. É a capacidade do aprendizado. Então, eu não sou criativo, sou um publicitário, sou da área mais de tecnologia, estou mais focado na tecnologia e me descobri como um cara de negócios aí há alguns anos, né? Desde a formação do Grupo Finger hoje, que é uma soma de muitos negócios, né? O grupo hoje. E conseguir enxergar na cidade as melhores cabeças, né?
as melhores cabeças aqui. Olha, uma cabeça linda, brilhante, como a do Flávio Cantoni, que hoje tá com a gente, de certa maneira, né? Então, assim, para algumas coisas eu tenho a habilidade de ficar em silêncio, principalmente para aquilo que eu não domino. Eu ouvi hoje pela manhã um especialista falando exatamente sobre isso. Né? Assim, a nossa capacidade de gerir um negócio é quando a gente tem a incapacidade de fazer determinadas coisas, mas tem a capacidade de chamar quem sabe fazer perfeito para você. Né? Então, é um investimento que você faz ali, né, que isso vai trazer recursos para você, para quem está do seu lado. Né? É muito importante isso, né, Flávio? Uma coisa que eu vejo, assim, é uma complementaridade muito legal, assim, da relação que eu tenho com o Ricardo, porque ele tem um norte para ir atrás de algumas coisas que eu acredito muito. Eu falei, cara, vai que eu vou atrás, não tem erro não, vambora, velho. Vambora, confio em você, confio no teu julgamento, na tua régua, até onde você errar eu tô junto. E assim, eu não tenho nomes tão legais que nem o Ricardo, eu acho que eu tenho um nome que chama Ehringhaus, era um brinquedo, é tipo um Lego, só que dos anos 70, que, cara, tudo que eu via eu queria reproduzir, via na televisão. Porque você pede, na época, você não tinha, você lançava brinquedo, você não tinha a indústria, você lançava um desenho, um filme, você não tinha uma indústria de brinquedo produzindo no dia seguinte ou já lançando junto. Pelo menos aqui no Brasil não acontecia, nos Estados Unidos acontecia muito. Então eu tinha que recriar aquilo, eu tinha que fazer, eu tinha que copiar. Então essa ideia de copiar, de criar, de construir, ela vem comigo desde que eu me conheço por gente, cara. O meu primeiro brinquedo desse, sei lá, foi com 4, 5 anos de idade. Então de lá pra cá eu sempre precisei criar ou inventar alguma coisa para eu me divertir. Então hoje o processo de criação, de inventar ou de construir uma metodologia é como se estivesse brincando. Um nome bacana é o André Martini, que hoje está à frente da Balduco. Quando eu estive na Balduco de 97 a 2000, ele era, por um bom tempo, ele foi o diretor de marketing. Era um cara muito bacana de se estar perto, de pegar aquela transição de marca, né? A construção da parede amarela, da nova identidade. Aquilo foi uma baita escola. Foi uma baita escola de ver isso se implementar no varejo e de ganhar a força que ganhou, onde quase todas as categorias que ela participava, ela era líder. Então é um tesão você participar, tá no meio desse movimento. E os amigos que eu tenho dessa época, eles compartilham dessa mesma percepção, né? Então, o André Martini, eu acho que foi uma baita referência. Esse cara depois foi para Parmalat, ele tinha sido Barilla. Então é um cara que teve em grandes marcas e é um cara sensacional. Eu pedi para o Abner colocar como tema do nosso programa, não sei se está ali, está aparecendo ou ainda não, né, Abner? Vamos ver se aparece ali. O tema é falando sobre estratégias, né? A estratégia é a maior arma para você poder vender. A gente está falando aqui do mercado publicitário, tem muita gente que não entende até hoje, tá? Até hoje as pessoas nunca foram buscar para saber exatamente o que é. Qual a diferença entre publicidade, propaganda, marketing, né? E a comunicação de maneira geral. Tudo isso é comunicação, né? Então a gente está falando de ferramentas de comunicação. E há um tempo atrás, assim, eu vou falar de 40 anos atrás, claro que eu não vivi esse tempo. Olha, mas se o Flávio falou dos anos 70, você de 40 anos atrás, o que vai sobrar para mim aqui? A minha última fala foi, eu não vivi esse tempo lá. Backyardigans. Eu vou falar do quê? Você é um cara. Vai me deixar de lado. Mas falando sério, há 40 anos, cara, eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? 40 anos não, 38 anos. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu era bancário, trabalhava como caixa do Bradesco e pedi demissão e fui para a rua. E busquei no jornal, o jornal é do seu tempo, Ricardo? O jornal impresso? Uma parte, peguei né? o finalzinho. E eu peguei ali os anúncios e aí eu vi lá, ó, curso de psicologia em marketing. Falei, opa, eu tô parado, não tô fazendo nada. Eu vou aumentar o meu nível de conhecimento. E fui lá buscar, fui fazer esse curso, fiz 2 semanas de curso, foi um curso intensivaço, era para eu poder vender um produto que era difícil de ser vendido. Então, eu estava sendo preparado,
né, trabalhando a psicologia no marketing para poder vender jazigo de cemitério, que 40 anos atrás era um tabu. Um tabu danado. Hoje ainda é um tabu. Ainda tem dificuldade. Eu acho bacana, eu acho um baita desafio. Mas se a gente for ver, encarar a real mesmo, a galera ainda tem medo de falar sobre isso. É um tema complicado. E deve ser difícil também para vocês, uma agência de publicidade, trabalhar esse tipo de tema. E eu ouvi uma frase lá atrás de um cara que era o nosso treinador ali. Era um brasileiro, mas que viveu muito tempo nos Estados Unidos, Wilson Mileres, eu lembro do nome do cara. Depois de 30 e poucos anos, eu vi o filho dele assinando um prefácio de um livro de um palestrante no Brasil. E ele falou a seguinte frase: você sabe qual é o melhor vendedor? Aí é uma pergunta para vocês, é retórica, porque eu vou falar a resposta. O melhor vendedor é aquele que mais oferece. Então, como nós estamos falando sobre estratégia como agência de comunicação, como a Finger, por exemplo, Ricardo, você precisa traçar uma estratégia para o cliente poder vender mais. Aí o cliente fala assim, mas e aquela coisa lá da rede social, do marketing, isso e aquilo outro? Como é que você, como um gestor, trabalha a venda de um produto seu para um empresário, né? Para você fazer com que o produto dele seja mais oferecido e consiga o maior número de vendas, né? Porque o maior vendedor é aquele que mais oferece. Não, excelente pergunta. Acho que esse é o grande desafio e talvez o nosso grande papel hoje em fomentar nossos negócios, assim como trazer resultado para os nossos clientes, é a gente fazer um deep inside, um mergulho na jornada desse propósito de venda através da ferramenta da oferta ou do oferecimento, como você falou. Mas existe uma estratégia por trás de tudo isso. E essa estratégia ela passa por investigação de dor, né? Assim, a gente tem uma pirâmide de parecer, aparecer e ser lá na frente, que acho que isso é um ponto importante, né? Se eu perguntar para vocês assim, cara, qual hambúrguer é mais gostoso, Madeira ou McDonald's? O que você acha? Madeiro? Legal. Agora você prefere que vende mais? Isso? Exatamente. Se eu te oferecer uma franquia, você quer uma do Madeira ou do McDonald's? Poxa, mas você não falou para mim que o Madeira é melhor? Mas a questão é outra aí, né? Quem mais aparece é que mais vende. Ô, Abner, ele tá falando ali, ele tá vendo a minha colinha aqui, ó. Tem Na verdade, eu fiz com uma colinha, e essa colinha ela vem muito com o que você está falando. Assim, ó. Tostines, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu acho que provavelmente ela vende mais porque é fresquinho. Você viu que sacada da criação, né? Então a gente não sabe dizer, né? Por que ela vende mais? Porque é fresquinho? Ou é fresquinho porque ela sai mais e precisa produzir mais, então ela vende mais porque é fresquinho? Que louco, né, cara? Eu acho muito louco. Eu amo e vender sempre é o mais difícil lá na ponta, né? E assim, hoje, como marketing, você tem canais e ferramentas ainda à disposição, então você soma lá a complexidade de posicionamento daquilo que você precisa, né? A jornada de investigação de dor e de oferta lá na ponta, e aí você tem uma multiplicação assim, absurda, exponencial de canais de oferta para poder fazer isso, o que torna o nosso trabalho muito mais desafiador, né? Porque você tem mais variáveis para compor dentro de um planejamento estratégico, né? E acho que a grande arte daquilo que a gente faz hoje em qualquer agência do grupo, hoje, na Finger, assim como uma delas, ou a One, ou outras que estão lá, é justamente, né, depois da fase de posicionamento de marca, é entender, e também de um processo de investigação de dor, quais são os caminhos que a gente precisa percorrer através dos canais disponíveis que a gente tem aonde a gente quer chegar, né? Então, eu acho que não necessariamente ele é uma ciência exata ou uma solução de fórmulas prontas, né? E cada produto tem um desafio, assim como você citou aqui agora vender jazigo, você tem ali uma investigação de dor, você tem uma jornada ali de planejamento estratégico e você tem os milhões de canais disponíveis para poder fazer isso. Quais são os caminhos para a gente poder fazer isso? Mas independente de fórmula, eu acho que o marketing em si, a comunicação, ela sempre vai ter ali o seu viés de experimentação. Acho que nosso papel como especialistas em comunicação, como empreendedores do negócio de comunicação,
é pelo menos produzir um planejamento estratégico para que essa experimentação tenha a menor fricção, assim, a menor resistência possível. Isso, hein? O que eu vi bacana, né, da gente unir força é justamente a questão da experimentação. Eu acho que é o ímpeto, o comportamento de produzir maneiras de experimentar e estar lá se jogando. É o que eu admiro no processo do Ricardo. A gente vai num caminho muito conservador de entender. Eu acho que por raciocínio eu tenho uma predileção, não sei se é predileção, se é vaidade mesmo, de querer entender tudo o máximo que eu puder e constatar. É um pouco de incredulidade, de você estar lá constatando no varejo, sei lá, ouvir o chão de fábrica, sei lá, ouvir toda a equipe comercial e falar, eu quero ouvir todo mundo. Agora eu vou condensar essa informação. Então, é fazer um acordo com o cliente e entender quando tem a oportunidade. Porque às vezes é o se virar nos 30. Porque o cliente quer imediatismo. Né? Assim, tem empresas que têm um perfil de se fazer algo bem planejado. Eu tenho algumas que estão no portfólio da gente que fazem isso planejado. E tem outras que é para amanhã. E eu adoro do mesmo jeito. Então a gente se lapidou para atuar nos dois cenários. Qual que você escolhe, Flávio? Eu gosto de pesquisar. Eu gosto de ir a fundo. Aí vem um doido do lado que vai empurrando e a coisa vai acontecendo. E eu acho que isso do caramba, o que a gente tem por fazer e por entregar é genial. É muita curiosidade, sabe? Aquela de ser enterrado com a colher de sobremesa no bolso. Você conhece essa metáfora, essa brincadeira? Sim. Que, cara, o melhor tá por vir, né? Mas, cara... Porque a sobremesa sempre é a parte melhor do jantar, né? Gordinho ainda gosta disso. Eu sou um adorador de ter pessoas que, de certa maneira, complementam aquilo que talvez eu não saiba fazer. E a mistura perfeita é quando você ajunta um inteligente com um corajoso. Acho que é mais ou menos isso que a gente vai tem para aqui, frente, né? Eu sempre vejo esse caminho da comunicação como um grande desafio a todo tempo. Por quê? Porque você vai lidar com pessoas que não entendem absolutamente nada de comunicação, mas dizem que são comunicadores natos, né? O ser humano diz que nasce com a comunicação, enfim, e não quer aperfeiçoar e acha que sabe, né? É como você fala assim, impulsiona aí no Facebook. Não, eu sei fazer. Eu tenho Facebook, eu sei mexer no Facebook, no Instagram, eu sei impulsionar, então eu vou fazer isso daqui. Então, é difícil você lidar com esse tipo de situação e você precisa contornar, precisa convencer o cara de que em 3 meses ele não vai ter resposta do produto dele, né? Em 6 meses ele fala, mas 6 meses não, é um investimento que você tem de fazer. Se você não tem essa grana para o investimento, então você arrisca. Né? E esse arriscar, às vezes o cara não quer, ele quer o retorno imediato, né? E eu estava ouvindo uma frase outro dia aí que assim, a gente trabalha com tempo e quando você trabalha com tempo pensando à distância, é como um investidor. O cara investe ali. Se o cara quer retorno rápido, ele investe em risco. Agora, se o cara tem tempo para investir, né, ele vai investir e vai saber que daqui 5, 10 anos ele vai ter retorno daquilo ali, um retorno positivo certamente. É assim também funciona na publicidade, né, Ricardo? Não, perfeito, né? Assim, até em relação ao investimento, você tem a regra do 100, né? Você pega a sua idade, faz menos 100, você já sabe o percentual quanto você pode arriscar e quanto percentual que você não deve arriscar. É por isso que os mais velhos não arriscam, porque claro. Tem família, tem filhos, não pula de paraquedas. Um cara de 80 menos 100, 20% de patrimônio, ele arrisca, os 80 ele já guarda. Se ele não pula de paraquedas. Agora o menino de 20 anos já é proporcionalmente inverso. Ele tem lenha para queimar. E a empresa, eu acho que essa relação está muito relacionada à caixa daquilo que se pretende. Né? E é claro que um planejamento estratégico ele faz muito sentido. Né? Mas o que eu defendo... Assim... Tá ouvindo aí, né? Desculpa, Abner, põe só a câmera para mim aqui, ó. Você que está nos assistindo, você que é empresário e você quer saber um pouco mais de propaganda, de marketing, de comunicação, dá aqui, ó, o seu like aqui, ó, e entra com uma perguntinha no chat aqui, ó. O Ricardo está respondendo aqui uma pergunta e é fato, a gente fala da comunicação e a primeira coisa que a maioria dos empresários faz é cortar a comunicação quando está ali no momento de dificuldade econômica, que, aliás, eu nem uso a palavra crise, eu sempre uso entre aspas, dificuldade econômica. Ricardo, desculpa. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que esse nível de consciência ele precisa ser propagado e ser divulgado, até porque a gente sabe as dificuldades que tem, né? Mas é que a gente se depara hoje com muito empreendedor, se você pergunta para ele qual que é o seu lucro, ele não tem a mínima ideia, né? Você sabe o lucro do seu negócio? Né? Então já nasce com esse ponto de interrogação, você fica aquele climão, né?
aquele climão, todo mundo se olhando para onde que eu vou, para onde que eu não vou, né? E a composição de um planejamento de marketing, ele passa por premissas e bases das capacidades de investimento ali na ponta. Né? Você tira isso no briefing, né? Logo que você está entrevistando ali o seu cliente para poder entender, né, a dor dele. Perfeito, né? E você ainda tem que lidar, além com essas variáveis de qual que é a gasolina que esse cliente ele tem para investir, aonde que ele, né, se casa realmente, aonde ele quer chegar para poder fazer ele. O que dele são indicadores realmente de resultados ou de vaidade, né? Tem gente que só quer aparecer, independente se vai ter resultado tá tudo ou certo, não. Né? Tá Mas tudo a nossa certo. habilidade, conforme o tempo, é conseguir colocar isso dentro de uma panela e conseguir disso fazer o melhor comida ali, o melhor bolo possível, a melhor receita para a gente poder fazer isso, independente se são variáveis racionais ou simplesmente emocionais, né? Então, trabalhar a cabeça do empreendedor que contrata a gente, eu acho que isso é um dos primeiros pontos, né? Vira praticamente uma terapia. Quem já produziu alguma coisa aqui com o Flávio Cantoni no seu processo de anamnese, aquilo ali é praticamente uma terapia, né? Quando ele desenvolveu o logo da Finger, né, da empresa mãe ali do grupo, você praticamente chora, porque ele vai fazer perguntas extremamente íntimas, né, porque são perguntas que são feitas ali, realmente onde você quer chegar. Ele não desenhou um dedo. Não, eu perguntei para ele, aqui dói. Não provoca, né? Você dá o gatilho, cara. Se você dá o gatilho aqui, exatamente. A empresa chama Finger. Pois é. Cara, você sabe por que chama Finger? Sabe por que é, né? Hoje a Finger chama Finger? Porque há um tempo atrás, antes, isso assim, a agência tem quase 10 anos, eu tinha lido uma matéria muito escrota, falando que o fato da gente usar muito celular, videogame e tudo mais, controle remoto, a tendência por uma capacidade humana é que o nosso dedão fique do tamanho do indicador. Você ia ficar com a mão do tamanho de um alienígena, E é uma baita mão feia do caramba, né? Seu dedão ficar do tamanho do indicador. E eu dormi sonhando com o meu dedo do tamanho do indicador, né? E falei, cara, quando o negócio vai ser dedo. Né? Aí pra você dar uma sofisticada, que nem CrossFit faz, você coloca o nome em inglês pra vender o mesmo exercício com bola de areia mais caro. Fala, dedo não. Dedo é barato. Mas Finger é um pouquinho mais caro. Você sabe que eu passo no corredor do shopping ali, tem o nome de uma loja lá chamada Shoulder, e toda vez que eu passo na frente daquela loja, eu falo para minha esposa, mas quem teve a ideia de colocar o nome de uma loja de ombro? Pois é, eu fiz um post essa semana sobre naming não tão bem pensado, eu não vou repetir aqui porque seria indelicado. Cara, mas o celular que você usa chama maçã, e é a maior marca do mundo, e se você pedir alguma explicação muito razoável, eu duvido que a tenha. É uma rede de consultório que chama pecado oral. Não pode, cara. Não pode. Pelo menos é uma interpretação. Você sabe que tem gente na quinta série aqui no chat aqui também, né? Nicolas Passos. Pronto. Ele está perguntando aqui, eu quero saber como é que o Ricardo alisou o cabelo. Sacanagem. O Nicolas, olha, esse aqui não vai me pegar de calça curta, ele é um dos sócios lá também, de uma agência que faz parte do grupo Finger da Your ID. E assim, isso foi fruto da crise da meia-idade, né? Falta, depois do cabelo mais liso, um carro esporte, uma tatuagem nova. E o que mais, Flávio? Você que já chegou lá. Já plantar uma árvore? Já. Não, e a gente tocar numa banda de rock and roll. É porque o Flávio, né? Eu aqui com o cabelo bonito, o Flávio ele é guitarrista de pandemia. Né? Isso foi assim que você expressou sua crise da meia-idade, virando guitarrista aos 50, né? Total. Então cada um encontra a sua besteira. Eu transformei minha esposa em Maria Palheta. Foi a melhor coisa que tem. É uma delícia estar tocando e olhar ela lá curtindo, filmando. Eu falei, maravilha. Tá a cara do Abner. O Abner vou tomar um cacete. Mas ele tem razão, mas sabe por quê? Porque mulher é mais barato reformar que trocar. Então, se você bota realmente na planilha do Excel isso, cara, assim, essa capacidade de transformação, ela é financeiramente mais produtiva. Não, eu nasci pra ficar com a Dé mesmo, não tem jeito. A gente já se conformou, os dois já se conformaram com isso. Eu nem lembro mais o que eu tava respondendo. E você vê, a gente tá falando, isso é fidelização, né? E eu acho que fidelização é uma das melhores estratégias para vender mais. A gente tem clientes na casa com 24 anos de casa, com 18, com 10, com 15. Não quer dizer que todos ficam, mas a grande maioria, projetos grandes e desafiadores e que todo mundo quer, continuam na casa. Eu acho que a melhor forma da gente entender é entender o portfólio da gente. Uma das obsessões ou objetivos que eu tenho é de olhar quem está do lado e falar, cara, vamos melhorar essa retenção, vamos melhorar essa satisfação do cliente em olhar para a gente ser o mais rápido,
o mais assertivo para responder e no custo que assim seja justo pela entrega que a gente faz, a gente acaba ganhando mais. Porque quando a pessoa vai precisar, ela vai falar, cara, eu vou entregar esse projeto para esse cara que eu tenho certeza que ele vai me entregar do jeito que eu preciso e sem dor de cabeça. E quando o cliente fala que ele quer do jeito dele, ele fala, eu contratei uma agência de publicidade, mas eu quero que vocês façam do meu jeito. Você sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque não é do tempo de vocês. Não é do tempo de vocês. Eu falei de coisas de 40 anos atrás, agora eu falo de coisas de 50 anos atrás. 50 anos atrás. A Feiticeira. Vocês lembram desse seriado, A Feiticeira? Lembra? Você lembra? Bewitched. Teve uma versão nova depois. Essa mulher, ela é... Elizabeth Montgomery. Essa mulher foi um vulcão, né, meu O nome amigo? da minha esposa é Samantha. Por causa da Samantha, a Feiticeira. E o marido dela, o Darren Stephens, ele era um publicitário. Essa mulher dobrou meio mundo, cara. Mas ele no seriado. O personagem. No seriado. O Darren Stephens no seriado. Que ele era da Força Aérea. Isso. Não. Força Aérea era Gene é um gênio. Desculpa, é verdade. É a confusão das duas. É verdade, das duas, ele é publicitário. A Feiticeira, era o publicitário, o Darren Stephens. Bárbara Eden, a Gene é um gênio. Isso, ela. Boa. E aí a Elizabeth Montgomery era a feiticeira desse seriado. E ele era um publicitário e vira e mexe, ele e o chefe dele, né, que era o dono da agência, e ele sempre ali com um cartaz apresentando para o cliente falava assim, não gostei, não quero, não é desse jeito. Os caras faziam a melhor campanha, a melhor peça publicitária ali, e o cliente falava assim, eu quero assim. Aí vinha uma coisa completamente fora do que a publicidade acredita, do que poderia vender, né? E aí eles são obrigados a fazer, porque quem está pagando é o cliente, e o cliente quer daquele jeito. Vocês encaram alguma coisa nesse sentido? Não? Direto. Não, eu acho que isso sempre vai existir, é o que a gente chama de indicador de vaidade, tem alguns pontos ali que são extremamente sensíveis, né? Que é a vaidade daquele quem produz. O digital ele veio para mexer um pouco nessas variáveis, né? Porque quando a gente... Bom, eu também vim do mercado publicitário, você fazia uma grande campanha na TV Globo ali com investimentos infinitos, a sua capacidade de mensuração de resultado ela era a certo ponto subjetivo, né? Lança e vê o que acontece lá na ponta. Hoje a nossa capacidade de metrificação de resultado através do digital, mesmo com indicadores de vaidade, onde você tem um empreendedor que quer fazer daquele jeito, ele vai depois ter que encarar de frente no espelho aquilo que ele produziu de resultado financeiro, de alcance, de engajamento, né? E o nosso papel nesse sentido é só fazer o processo de confronto entre aquilo que você quis e aquilo que a gente produziu de resultado, aquilo que foi produzido de resultado. Mas acho que o Flávio também tem mais propriedade para falar isso do que eu, né? O importante é construir acordo sólido. Você cria parâmetros e fala, você quer ir para o Rio, esses você quer ir para Belo Horizonte. Exatamente, quando os preditivos estão muito bem desenhados. E o nosso papel como prestador de serviço, independente daquilo que você deseja como cliente, é colocar de maneira muito bem pautada, determinada, escrita, preditiva, aquilo que talvez você propõe como deveria ser diferente, e mesmo que esse seja um caminho antagônico às suas vontades, né? Porque independente daqueles resultados que vai ter no final, a gente vai ter que fazer uma apuração daquilo que a gente tem, né? Então o digital ele tem essa capacidade de apuração muito rápida dos caminhos que estão sendo seguidos, né? Mas acho que isso é eterno, né? Isso é eterno. O que acontece hoje é que o empreendedor, às vezes, que leva a empresa do 0 ao 10, ele esquece que talvez ele não é o mesmo empreendedor que vai levar a mesma empresa do 10 ao 100. E depois ele percebe que ele não é o mesmo empreendedor que vai lá levar a empresa do 100 ao 1000, né? Isso é um erro muito comum, né? E da mesma maneira que o empreendedor que é habilidoso para levar um CEO, um habilidoso para levar a empresa do 100 ao 1000, ele não é o empreendedor que vai levar a empresa do 0 ao 10. Então isso geralmente acontece no nível de maturidade empresarial, onde o cara quer fazer aquilo porque ele quer fazer. É aquele empreendedor que já levou o negócio dele do 0 ao 10, ele ainda não aprendeu em sentar em mesas com pessoas talvez que tragam um ponto de visão desconstrutivo daquele que ele tem, né? Eu acho que o grande aprendizado de um empresário é quando ele dá liberdade e quando ele se sente confortável em trabalhar com pessoas melhores do que ele, ou que tragam possibilidades melhores ou mais inteligentes do que ele, e simplesmente não atrapalhar o processo, né? Eu, quando fui demitido da Finger Digital como CEO operacional por um consultor de negócios, né?
balizando que talvez eu não era dentro da agência especificamente o cara que ia levar ela de um patamar diferente daquilo que eu precisava e meu negócio estava focado em outras partes. É que é muito, muito fácil, e eu volto a isso que eu estou querendo dizer, você está preparado para trabalhar com pessoas melhores que você, de bate-pronto, todo mundo responde, isso claro, isso é meu sonho. Mas na prática isso é muito mais complicado do que aparenta ser. Isso também acontece com uma agência, né? Você vai trazer uma agência capacitada e preparada para trazer uma solução que pode ser melhor do que a sua, mas não está alinhada com as características que você imagina para o seu negócio, né? E isso tem muito a ver com o nível de maturidade empresarial para muitas coisas. Tem um negócio, né? Que é interessante, Ricardo, é construção de confiança. Se você se mostra, se você tem um portfólio, você tem um histórico que te preceda de casos bem resolvidos e desafiadores, e se você parametriza a conversa, você fala para o cara, eu posso fazer o que você está me pedindo. De repente eu vou aprender uma coisa nova, mas eu tenho certeza do que eu estou te apresentando é uma opção, é válida, e no meu entender, dentro do que eu estudei, que é técnico, essa é a melhor solução. Você me pagou para isso. Eu sou obrigado a trazer isso para você. Você apresenta, vamos lá para o direito, você apresenta jurisprudência para o cara. Exatamente. Eu entrego, é cabal. E o cara, como já viu, mas como que eu vou acreditar? Eu falei, olha, para o meu portfólio. E veja que esses clientes, boa parte deles ainda estão com a gente, ou eu tenho relacionamento com essas pessoas ainda hoje. Então é um relacionamento de construção e credibilidade. Eu falo, então, cara, entra no meu LinkedIn e vê as recomendações lá. Aí a gente ganhou. Eu entrei numa empresa de grande porte, a diretora não tinha condições de me entrevistar, de bater um papo comigo. Eu falei, faz o seguinte, eu não vou ficar aqui tecendo muita coisa para você ou te persuadindo. Entra lá e lê. Vê com quem. Eu acho que pode ser que tenha uma ou duas pessoas que eu vi que tem em comum com você, que você vai ter. E aí pega a referência lá. E a gente começou a trabalhar para essa empresa. Então essa foi uma estratégia. Mas é uma questão de construção de confiança com parâmetro que o cara saiba ler. Para isso eu tenho que estar lá dentro e ver. E aí o que a gente faz? Confia em mim. E o cara com o tempo vai tomando mais força para confiar. E vai começando a te deixar. A gente teve uma marca de uma rede de empresas aí que ela não queria trocar a marca e trocou porque ela viu que o projeto era consistente. Então, isso é legal, é gostoso, e você usar isso como case e trazer outros é muito legal. Então virou meio que é uma vaidade, é uma obsessão, é um hobby, é um jeito de trabalhar, mas foi o que a gente colecionou. Então fala, poxa, você tem reputação, e aí você vai validar essa reputação, então você consegue ter uma moeda um pouco mais forte para na hora desse truco, você fala pro cara, beleza, eu gosto dessa opção aqui, mas eu vou acreditar na tua. Lá na frente, se você precisar, eu vou estar aqui. Eu não vim para ir embora. Ou para ir embora só porque você não optou pelo que eu te falei. Eu vou ficar. Eu pago para ver o dinheiro, é seu. Se você for me cobrar por esse resultado, você entenda que se você está querendo ir para cá, eu estou te mostrando a melhor rota. Cara, quando eu fiz o curso de piloto privado, cara, eu tirava 10 em navegação. Eu sou bom de navegação. Então eu falo, cara, eu sei traçar bem uma rota. Então eu falo, cara, pô, acredita. E se eu tiver algum fator que eu não estou construindo, que eu não estou enxergando, me bota que eu vou pôr na equação e é muito provável que vá dar o teu resultado. Mas assim, trazendo assim, Renato, só para posicionar, eu sou muito mais hoje o cara da gestão do que efetivamente sou um cara do front ali da criação ou das estratégias. É que acho que algo que demorou muito para mim aprender é assim, coloque os melhores que você possa como empreendedor, como executor, como diretor executivo, né? Brigue internamente por aquilo que você acha, né? Dentro de casa, defenda-os fora de casa como se fosse da sua família e simplesmente não atrapalhe. Né? Não atrapalha. Então, a partir do momento que você hoje tem a capacidade de recursos de reunir pessoas melhores, né? Se você simplesmente não atrapalhar, você basicamente já fez uma boa parte daquilo que você fez.
E isso é um problema que a gente vê de maturidade até empreendedora, que muitos grandes hoje do mercado já entenderam esse jogo lá na frente. A escola que eu vim, ela é baseada nisso, né? O Roberto Justus ali, ele tinha um Dream Team excelente. Você tinha lá Tomás Lorente Criação, sei lá, 40 Leões de Cannes, tinha o Walter Longo como diretor de planejamento operacional. Cara, é só não deixar, só não atrapalha, cara. Só não atrapalha que esse barco flui, né? É claro que essa relação de confiança, ela vem balizada nos seus resultados, e é uma relação que ela é construída, né? Mas eu acho que o grande lance do empreendedor para muitas coisas, e aí eu tô falando desse empreendedor, isso acontece geralmente com aquele dono de empresa que é o cara que levou a empresa do 0 ao 10. Dificilmente você vai ter uma discussão de relação, de indicadores de vaidade, quando essa empresa já está sendo gerida por um CEO que já está acostumado a levar empresas do 100 ao 1000, porque ele entendeu já que esse jogo é diferente. Então essa relação de confiança, ela participa do debate quando você tem o pai da marca, o founder do negócio, o fundador operacional, ou a estrutura de uma empresa familiar, que está dentro dos seus próprios conflitos pessoais e fala assim, eu quero porque eu conheço a fórmula de dar certo. Esse desprendimento vaidoso de, cara, eu vou tentar pegar o melhor cara de brand que eu tenho aqui em Guarulhos, e porque eu acredito que ele vai fazer algo que as minhas habilidades, é por um processo que a gente tem de humildade, de aprendizado, né? E isso é o que falta. Então, essa disputa, esse truco, esse processo de criação de relação de confiança, você geralmente travam essas batalhas para o empreendedor que tem um nível de consciência baixo em relação, que ainda talvez não criou um processo nem de relação de confiança com você, mas ele ainda não aprendeu talvez a trabalhar com pessoas melhores do que ele. Quantas agências ali, quantas empresas a gente foi fazer consultoria para times de marketing, a gente foi entregar uma solução que já foi proposta pelo time interno ali, você nem reinventou a roda, mas era um time desacreditado de certa maneira, você nem talvez ter levado algo diferente, você sabe, né? Que isso pode ser também a cara do líder, né? O líder é que faz com que as pessoas desacreditem em tudo que vem de novo pela frente, né? Às vezes o cara não acredita, ele quer fazer acontecer, né? Mas às vezes o próprio time dele, ele não acredita no time, então o time desmotiva. O time fica desmotivado, né? Então, por isso que as coisas às vezes não avançam por causa do empresário, do empreendedor, que aquilo que a gente começou a falar no programa, no início do programa, ele não é ensinável. Ele acha que é do jeito dele, ele sempre fez do jeito dele. Como você falou, de 1 ao 10 ele construiu sozinho, ele acha que pode ir do 10 ao 20 sozinho de novo, do jeito dele, mesmo que ele contrate um terceiro para fazer ali para ele, né? Então, é espelho do líder. Tem algumas pessoas aqui no chat, aqui o Thiago Galindo, um abraço, Thiago, mandando um top demais aqui, dizendo que o programa tá top demais. Tá mesmo? Tá? Eu tô Imagina que eu vou falar que não. Eu nunca duvidei. Gabriela De Nobile, é assim que fala, Gabriela? Instituto VAP, top, mandando parabéns aqui, ó. Gustavo Boareto, Amanda Belezo, muita história para compartilhar. David Abbott, grande Flavinho. Tamo junto. David Abbott. Queria fazer uma pergunta para vocês agora aqui, ó, pra gente falar sobre... A gente já tá... Faltam Esse é um dos melhores fotógrafos corporativos que eu conheço. Opa, põe na roda, vamos divulgar o cara. David Abbott, fotografia. O cara é genial. Onde eu indiquei, o cara cresceu. Ó, vamos falar. Você estava falando sobre a marca, né? Uhum. Às vezes o publicitário... Eu duvido que não tenha um publicitário que não tenha que mexer no logotipo da Coca-Cola, aquele logotipo de 1800 e bolinha, Coca-Cola. Uhum. Você teria... a Coca é forte. Então, você teria esse culhão? A Pepsi já foi mexida, né? Mexeram várias vezes no da Pepsi. Então, por que não, né? A gente tem que se desafiar, que a gente não se desafiou. Mas é interessante... Será que alguém já não tentou esse desafio e ela foi cortada ali, como eu estava falando aqui agora, para alguém que é de lá de cima do alto escalão e falou assim, não vai cortar, porque Coca-Cola, esse Coca-Cola aqui, porque aquilo ali é muito feio, né? Ou não é? Desculpa, é feio. Ele já virou uma referência, né? Então ele é um estilo que ele se consolidou. Você vai falar que Mona Lisa é feia ou bonita? Aquilo, já é um parâmetro, é um pilar,
da cultura, né? O logo da Coca-Cola é um pilar de cultura, que se você for ver, o lance dele ser tão perene, dele não ter mudado, ele se torna um pilar, ele vira uma referência, ele vira um ponto de referência pra gente, saber o que é bom e o que é ruim. Mas existiu toda uma construção de hábito de consumo, de sentimento ligado ao produto, que foi muito feliz, que gerou memória afetiva. Legal. Sabe, memória que gerou credibilidade. Então, você olha aquilo ali, você fala, esses caras não estão brincando. Você olha aquilo ali, pô, assim, eu tomo Coca-Cola, então não vou descer a lenha e falar que não é saudável. Se eu tomo, não vou descer a lenha, não posso tacar pedra. Mas eu tenho uma memória afetiva. Aquela garrafa de Coca-Cola de vidro de 1 litro... E 5 copos da KS, né? E cinco copos americanos, quando a gente era pequeno, minha irmã pequenininha não podia tomar. Mas era aquela Coca-Cola de 1 litro com 5 copos americanos, no almoço pra você comer macarrão com frango. Só 1 litro. Só cabia 4. Só quatro copinhos. Amigo, 5 você tinha que dividir ali. Era a magiquinha que acontecia. Tem que ser contadinho. Mas olha que bacana, era a mágica que acontecia na casa de muita gente. Então existe uma construção, aquilo literalmente... Você está falando de coisa afetiva, é completamente diferente. Assim, a gente está discutindo aqui um extremo onde a experiência de marca ela transcende pontos estéticos e subjetivos. Sim, exatamente. Né? Você não... Acho que você nem faz a crítica, basicamente, a não ser que a gente que é da área, que mitiga esse desafio a todo tempo, mas assim, a experiência afetiva de marca, que é uma pauta importante para ser feito, ela transcende questões estéticas. Exatamente. Aquilo é porque é. Né? O problema não está na Coca-Cola, está no médio empreendedor, no pequeno empreendedor, que ele abraçou aquele logo e ele vai te usar justamente o case da Coca-Cola. Né? Ou seja, a minha marca ela não pode ser imutável, ele tem ali uma psicomania de grandeza, entendendo que talvez muitas marcas precisam de ajuste, sendo um novo brand, um brand refresh para aquilo ali. E o cara não quer contratar um criador, que nem o Flávio Cantoni, para poder mexer nessa... Não, ele vai falar assim, cara, eu quero ser reconhecido pelo meu símbolo, que é essa pomba aqui, assim como a Nike. Aí começa a comparar banana com maçã. Vocês lembram, o logotipo da Rede TV é um ponto de exclamação, né? Da onde surgiu isso, né? Sim. Antes foi por acaso, depois aquilo ali se transformou numa logo e virou. Cara, e quantas marcas não foram por acaso e virou porque virou, por né? acaso. Fala de ética. Quando você pega... Quer ver, ó? Fala de novo da Coca-Cola e Pepsi-Cola. Né? Quando você tem uma propaganda de uma tripudiando em cima da outra ali, vocês acham bacana? Vou dar um exemplo aqui. Eu vi uma propaganda uma vez de um menino que estava sentado num banco comendo o lanche da escola com um copo de Coca-Cola na mão. Aí passavam os mais velhos e tomavam o copo de Coca-Cola dele e levavam embora. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele estava ali tomando um lanche, sentado num banco, aí os moleques vinham, pegavam o copo de Coca, saíam fora. O que ele fez? Ele pegou um copo da Pepsi, colocou o copo de Coca dentro, e aí os meninos passaram correndo de novo, viram que era a Pepsi e não roubaram a Coca-Cola dele. A propaganda da Coca-Cola, sensacional. Isso faz parte da cultura do americano, né? Eles fazem isso, BMW versus Mercedes. É sensacional. Tá dentro da cultura daquele povo. Tá tudo certo. Porque existe. Aqui não é tão bem aceito isso. Lá é tão bem aceito. Lá é aceito. Lá, às vezes, se você não faz, você é spineless, né? Você não tem gut, você não tem fibra para ir para cima do negócio. Né? Eu acho que como assim, me colocando no contexto de atuar no ramo de comunicação, isso para o mercado, para mim, é extremamente saudável, de certa maneira. A gente gosta de ver o circo pegar fogo, até porque isso para a gente vira desafio. Você imagina um briefing desse chegando para a gente com a possibilidade de criar, falar, cara, a gente precisa produzir algo que vai incomodar de certa maneira. Isso é uma delícia para poder fazer. Mas eu concordo extremamente com o Flávio. Tá? A gente está falando ali de marcas que foram forjadas onde o marketing cresceu, onde o capitalismo se fomentou, onde talvez é o país que tem o maior número de marcas possíveis, né? E por mais, às vezes, agressivos que sejam essas competitividades, você tem um fair play ali no sentido de que esse é o jogo que é para ser jogado, né? Aqui a gente é um pouco mais receoso a bons costumes e bons valores, mas tem uma campanha que saiu agora, por exemplo, do Burger King,
se eu não me engano, que conseguiu rodar muito bem. Alguns anos atrás eles foram proibidos de vender aquele lanche sabor, se eu não me engano, costela, né? O Procon entrou com uma decisão de que um hambúrguer não era feito de costela, porque eles usavam um sabor, um aromatizante de costela. E eles lançaram uma campanha, se não me engano, semana passada, que é Eu Te Amo Procon, né? Porque sem você a gente não teria criado. Cara, então assim, eles fizeram do limão uma limonada, os caras se abraçando, Procon, porque graças a você a gente conseguiu fazer. E os caras fazendo coraçãozinho, camiseta do Procon, vestido a roupa do Burger King, porque agora a gente fez o verdadeiro sanduíche de costela desfiada, com molho barbecue. Tem uma campanha, esse filme tá passando, né? Esse vídeo tá passando. Então você fala, cara, eles conseguiram transformar uma guerra criação aí, relativa, fazer desse limão uma limonada. Então por isso que eu falo que isso, quando eu falo assim sobre o olhar positivo desses enfrentamentos desafiadores, o criador precisou ter uma permissividade ali, né? Precisou ter uma liberdade para poder fazer esse tipo de criação. Que perde essa permissividade, ele vira um bunda mole lá na ponta, né? A gente queria fazer isso mais vezes. Ô, Abner, a gente tem mais 1 hora de programa ou não, Abner? Pô, 60 minutos já, galera. O tom do bom humor é muito bem aceito no Brasil, assim como o tom da competitividade do desafio é bem aceito na América do Norte. Lá fora. Na América do Norte específico. Legal. Assim, nós somos quinta série aqui, lá eles... Eles se desafiam. Ó, o Leandro Lima tá mandando um abraço pra gente aqui também, falando assim, hoje é papo de gente grande, hein? Parabéns aí pelo programa. Legal, Leandro, um forte abraço. Gente, 60 minutos, nós já estouramos aí em 1 minuto o nosso podcast. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Flávio, você queria mais alguma coisa para falar? Eu vi tua expressão, você falou assim, eu quero falar mais comida, meia... cara, vamos sair para comer, cara. Estamos falando de comida aqui, vamos sair para comer. Gente, Flávio, muito obrigado mais uma vez pela sua sabedoria aqui no nosso programa. Eu fico muito feliz fiquei feliz de te convidar e feliz que você recebeu com carinho o meu convite e aceitou ter vindo aqui hoje. A gente desce pro play para jogar junto. Bom, isso é bom. Ricardo, da mesma forma, também já fazia muito tempo que eu queria te trazer aqui e deu certo, foi bom. Espero que você também tenha sido satisfatório para você. Foi excelente. A gente está junto com você, a gente se encontra assim invariavelmente. O Flávio eu vejo mais. Fica o convite de você conhecer lá o grupo. Agora o prédio unificado com todas as agências do grupo. No meio, aquilo virou um hospício. Irei. Ou melhor. Né? E chegou mais um maluco aqui junto. Melhor. E fica o convite de você também. Agora foi um prazerzaço. Bater papo com gente inteligente, sentar na mesa com gente inteligente, fica muito mais fácil, mais fluido. Muito feliz, muito feliz. Gente, eu quero agradecer você também que ficou conosco aqui até agora. Um beijão para vocês. Até a próxima quarta-feira, Pode Café. Não percam. Pega esse link aqui, ó. Compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá bom? A gente está naquela câmera ali, gente, ó. Vamos dar um abraço para todo mundo ali. Um beijão, tchau para vocês. Até a próxima quarta. Com Deus. Pode Boa Café. Noite. Tchau, tchau.